noite a todos. Trago um abraço fraterno dos trabalhadores do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Santa Maria, ao qual fazemos parte daquela família, e agradecer o convite por estar mais uma vez aqui nessa casa, ao qual já temos o nosso coração entrelaçado pelos laços duradouros do coração. Muito obrigado por estarmos aqui, e desejamos fazer dessa noite uma noite especial, porque as noites e os dias são o que nós escolhemos fazer. E hoje nós estamos aqui reunidos em torno de um tema muito importante, debatermos, falarmos incansavelmente nas nossas casas espíritas. Como espíritos imortais que somos, e estamos em humanidade, vinculado pelos laços da família, nós precisamos nos posicionar de uma forma mais efetiva diante do desafio de mantermos esta que é, segundo o nosso missionário de Lyon, Allan Kardec, um avanço da humanidade, a família, onde tudo acontece. Quando falamos na doutrina espírita de transição planetária, que aponta para um mundo de regeneração, nós estamos falando de um mundo redimido. E um mundo redimido precisa de almas redimidas. O mundo de regeneração é um mundo de corações e atitudes regeneradas. E esse processo acontece quando e onde? Nós recebemos a bênção da família e precisamos dar conta disso. O que vai balizar o nosso futuro espiritual? Se somos seres espirituais, nós precisamos agir e reagir nas nossas vidas também com atitudes espirituais. E como estamos cuidando desse assunto? Relacionando a família. Porque a nossa volta ao mundo espiritual será inevitável. Quando voltarmos para a nossa casa, que é o mundo espiritual, nós fecharemos os olhos aqui e abriremos os olhos no mundo espiritual. E encontraremos o mal ou bem-estar consciencial. E a pergunta é: o que fizeste da família que te confiei? O que fizeste dos filhos, pais, que te confiei? Ouviremos isso. Então nós precisamos falar sobre a família. Se o planeta, se os nossos corações estão em processo de transição para que o bem sobrepuja o mal e passemos a viver nesta ambiência espiritual, a família também está em processo de transição, aonde precisamos reorganizar, rever conceitos e principalmente rever atitudes. E aqui nós queremos trazer uma história, uma fábula moderna, aonde conta que um pintor muito famoso, para concluir a grande obra da sua arte, ele queria pintar um quadro que ficasse para a eternidade, que imortalizasse as suas obras. E aí, ele queria pintar a coisa mais bela do mundo. Mas não havia inspiração, porque ele perguntava: qual é a coisa mais bela do mundo? E ele não tinha resposta. Então, buscando inspiração, ele sai a caminhar num bosque, com árvores lindas, natureza exuberante, pássaros, um local ideal para que a inspiração viesse. E no caminho, ele encontra um poeta. Os poetas são sensíveis, são diferentes e pode me responder. E ele pergunta para o poeta: você pode me dizer qual é a coisa mais linda do mundo? E o poeta responde: mas isso é fácil. A coisa mais linda do mundo é o amor.
Eu vou pintar o amor então. Pinte o amor, é a coisa mais linda do mundo. E ele sai caminhando e fica pensando, mas como que eu vou retratar o amor? Que forma eu posso dar para o amor? E fica em dúvida. Continua a caminhada e encontra o sacerdote do local que ele morava. E pergunta para o sacerdote, olha, eu já sei que é o amor a coisa mais linda do mundo, mas eu não sei como que eu vou pintar, o senhor pode me auxiliar? E o sacerdote concorda, olha, realmente o amor é uma coisa muito linda, mas a fé é mais linda ainda. Então pinte como as coisas mais lindas do mundo, o amor e a fé. E ele sai, prossegue. E agora ele tem dois problemas. Como pintar o amor e a fé? Que forma eu posso dar para um quadro o amor e a fé? E na dúvida encontra um ex-combatente amigo. E aí ele pergunta para o combatente, eu tenho dois problemas. Eu tenho que pintar o amor e a fé. E eu não sei como fazer isso. Não sei como fazer isso. E o combatente lhe diz, junto com o amor, junto com a fé, é importante, muito importante, que você pinte também a paz. O amor, a fé e a paz, as coisas mais importantes do mundo. E ele volta para casa sem saber como dar forma a este quadro. Quando ele chega em casa, adentrando em casa, a sua esposa vem lhe receber, lhe dá um abraço, um beijo carinhoso, e naquele momento ele percebe o amor. O filhinho que estava brincando, quando percebe a presença do pai, corre e pula no seu pescoço, se sente seguro, lhe dá um abraço, e ali, na segurança do filho, ele reconhece a fé. Os três entram em casa e naquele momento ele descobre... vou botar aqui. Aqui? Perfeito. Quero deixar só uma telinha. Então, quando ele chega em casa, que reúne os três, recebendo o carinho da esposa, o amor, no abraço do filho, a fé, a segurança, que fé é segurança, eles entram em casa e ali ele percebe, naquele momento que estão os três reunidos, a paz. E aí ele descobre. Pode deixar nesse slide aí para mim. Tá. É só tirar a duplicação. E naquele momento ele descobre então que o quadro que ele deveria pintar era o quadro da sua família, como sendo a coisa mais bela do mundo. E é isso que nós queremos falar hoje. A família é a coisa mais bela do mundo. A família é onde nós reunimos os nossos corações para grandes desafios. Grandes desafios. É na família que nós reconhecemos uma escola, porque ali nós aprendemos muito, a cada dia, a cada instante. Pode deixar aí, obrigado. Então a família, como sendo a coisa mais importante, a coisa mais linda, a coisa mais extraordinária para os nossos corações, ela tem que ser reafirmada a cada instante. Porque é ali que nós encontramos os desafios. Quem é que são os nossos professores nessa escola chamada família? Os nossos filhos, a esposa, o marido. Porque a cada instante, a cada momento, nós estamos aprendendo com esses espíritos que estão vinculados a cada um de nós. E como é que se forma a família? Lembrem que nós estamos aqui reencarnados.
E a nossa reencarnação passou por um planejamento ao qual nós consentimos. Quando chegamos no mundo espiritual, nós nos reunimos, vimos o que estava faltando ajustar, reunimos os envolvidos e decidimos: olha, nós vamos reencarnar. Eu vou primeiro, depois vai tu, nós vamos nos conhecer, nós vamos namorar, nós vamos noivar, nós vamos casar, vamos formar uma família, depois vai tu, e como nossos filhos. Ficou definido isso. E ali foi definido também quais os ajustes que precisávamos fazer. Por quais os motivos. E aí somos agraciados com o véu do esquecimento. Para que pudéssemos, pelo amor, pela fé e com muita paz, resolver as questões pendentes, sejam quais forem. Para que o amor cobrisse a multidão dos nossos inúmeros equívocos. Porque nós ainda, com tudo isso, chegamos no estágio que nós nos encontramos hoje. E nós estamos aqui na condição, salvo algumas crianças, que uma vez eu perguntei numa casa espírita, fazendo a palestra, né? Tem algum espírito perfeito? E um gurizinho levantou a mão. Criança é isso, a pureza. Mas nós somos imperfeitos. Por que nós somos imperfeitos? Porque nós não aprendemos ainda a viver e a ter atitudes espirituais, tais como o perdão. Temos dificuldade em perdoar. Nos ressentimos, nos magoamos com facilidade. Odiamos às vezes. E isso nos torna imperfeitos. Porque a perfeição requer atitudes espirituais. O perdão, a paciência. E a gente sempre fala, né? Casais que chegam a bodas de ouro. Quem chega a 50 anos de casado, que vai dar um abraço na esposa ou no esposo, para comemorar essa raridade nos dias de hoje, que não tenha passado por inúmeros perdões, por paciência, por resignação, porque é necessário. Somos espíritos que precisamos uns dos outros. Então são atitudes espirituais que nos fortalecem e que nos conduzem para que possamos chegar até o fim dos compromissos assumidos. E Allan Kardec, na questão 695 do Livro dos Espíritos, né, fala que o casamento, quer dizer a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? E os Espíritos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Então acredite, meus irmãos, a família, ela tem que ser valorizada, temos que falar, temos que fortalecer, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos recrudescendo ao egoísmo e ao primitivismo. Como é que era lá atrás, na nossa origem primitiva? Havia poligamia, não havia compromisso monogâmico, né? Éramos primitivos, instintivos. E paulatinamente, ou havendo progresso, nós passamos a viver de forma monogâmica e fomos constituindo os nossos lares, constituindo casas, redutos, e aí as coisas começaram a andar de acordo com o progresso. Algumas culturas ainda mantêm a cultura da poligamia, mas nós estamos falando aqui de combate ao egoísmo, sem entrar em questões filosóficas ou sociológicas de outros países. Então, nós precisamos entender que nós não podemos recrudescer ao egoísmo, a ponto de querer que esses laços sejam rompidos, né, por motivos quaisquer. E quando Kardec pergunta aqui, ele fala a união permanente. Mas para ter uma união permanente, o que faz essa união ser duradoura ou ser uma união fragilizada? Vamos ver então. Quais os motivos não duradouros para que as uniões não sejam duradouras?
Vamos lá. Interesse material. Então, muitas pessoas se reúnem para melhorar o seu nível financeiro. Quanto tempo dura essa relação? Enquanto durar a necessidade monetária. Conquista a pessoa, conquista o dinheiro, se satisfaz e depois, acabando o interesse monetário, acaba o casamento. É um dos motivos não duradouros, porque o motivo que uniu não era um motivo permanente. Não era baseado no amor de Deus. Porque o que Deus une, que é o amor, nenhum interesse vai romper. Qual outro motivo? Carência afetiva. Busca na outra pessoa o porto seguro contra a carência. A pessoa amadurece, aprende a se amar, se valoriza, autoestima e não se sente mais carente. Ou se decepciona por não encontrar a fonte do suprimento, aquilo que ela buscava na outra pessoa, e aí acaba o motivo, acaba a união. Fuga. Eu conheço alguns casos assim. Pela pressão familiar, às vezes pela subjugação, né? A pessoa, para se ver livre daquele processo familiar, casa com o primeiro ou com a primeira que aparece, né? E o casamento dura enquanto a fuga dura. A hora que você se sente liberta, rompe aquele laço, porque não é um laço duradouro, e a pessoa vai viver a sua vida e deixa a outra para trás, né? Então, quando não se sente mais fugitivo, né? Para que continuar casado? Já sofria antes, agora não quero continuar sofrendo. Medo de ficar sozinho, né? Antigamente nós falávamos do medo de ficar solteirão ou solteirona, né? Se ouvia muito isso, ao menos na minha infância era comum, né? Tinha uma tia que não casou, era solteirona. Aí ficava aquele estigma, né? E o que acontece? Muitas pessoas, né, com medo da solidão, nos dias de hoje não acontece tanto, porque as pessoas têm projetos pessoais e às vezes tu escolhe ou estudar ou fazer alguma coisa e escolhe ficar sozinha. Mas chega um determinado momento que às vezes, por medo da solidão, ainda faz uma escolha precipitada, né? E aí vive uma relação mais ou menos. E a pessoa descobre que a solidão a dois é muito pior. É preferível sozinho do que ter dentro de casa, como dizia uma amiga nossa, né, um traste, né? Um traste que está ali, invisível, né? E aí eu separei um texto muito bonito aqui que diz, né? Diz assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos. Até podemos fazer uma palestra mais ou menos, né? E até ter um governo mais ou menos. Nem vamos entrar nisso. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos na vida futura. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Até aí tudo bem. Mas o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos e formar uma família mais ou menos. Então é preferível estar sozinho. Ou faça direito, ou não faça. Lindo esse texto. E se encaixa exatamente nesse motivo. Para que não tenhamos relações mais ou menos. Qual é o outro motivo? E muito comum. A beleza alheia. A pessoa é linda, aquela coisinha mais linda do mundo. Só que a coisinha às vezes muda. Né? Com o tempo o diminutivo some e a outra vira aquela coisa, né? Foi-se a beleza, porque acabou a beleza, foi-se o casamento. Qual era o motivo? A beleza? A beleza acaba porque todos nós envelhecemos, né? Todos nós mudamos. E aí acaba a relação. E aí segue em busca de outras belezas, né? E deixa um rastro de dor para trás. No livro Amor e Sexo, né? André Luiz afirma ali: ninguém fere o outro sem plantar ferimentos para si próprio.
Não existe isso. Então nós estamos falando aqui de coisas que nós conhecemos muito bem. E nós temos que falar sempre nisso. Então somente o que Deus uniu, o homem não separa. Deus é amor. Logo, o que estiver unido por amor dura para sempre. E só com maturidade vamos compreender que não existe expressão mais fora de propósito que dizer: o amor acabou. Se acabou, não era amor, era outra coisa. Vamos fazer uma experiência. Um dia frio aqui em Bento Gonçalves. O marido trabalhando lá, tiritando de frio. Chega em casa, a esposa está lá, com a casinha arrumada. Uma sopa de anholine, né? Um queijinho, uma taça do vinho daqui de Bento Gonçalves. Qual é o marido que não gosta disso? Isso não é amor? É amor. E amor não é bom? Então quem é que não gosta disso? Esse é o amor materializado. Porque quando estudamos lá a parábola do bom samaritano em o Evangelho, né, nós percebemos que a busca do doutor da lei, que era constranger o Cristo, e também entender, né, por que o samaritano era o responsável por fazer o acolhimento, se ele era o inimigo dos judeus. E quando Jesus faz a pergunta, ele está perguntando se ele sabe amar o próximo, mas amar com profundidade. E ele coloca 3 níveis para o amor. O primeiro nível, né, ele pergunta para o doutor da lei: o que está escrito? Como tu lês a lei? E o doutor da lei diz assim: olha, lá está escrito que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder ou entendimento. E o que significava isso no mundo deles? Amar a Deus de todo o coração era manifestar o seu amor falando. Chega para a esposa e diz: meu bem, eu te amo. Nível básico do amor. Dizer que amamos. Quem é que não gosta de ouvir isso? Segundo nível, amar a Deus de todo o coração. Então temos que amar a Deus de todo o coração, que é dizendo que ama, e amar a Deus de toda a alma. O que é alma? Para o mundo judeu é a mesma coisa do que é para nós espíritas. O Espírito encarnado. E o Espírito encarnado precisa manifestar com ações práticas os seus sentimentos. Então não basta eu chegar aqui na frente e dizer que sou honesto. Eu tenho que sair lá fora e agir como honesto. Então amar a Deus de toda a alma é demonstrar com ações práticas que ama. Então é mais ou menos assim. Chega para a esposa e diz: meu bem, eu te amo. E aí ela responde: então, se tu me ama, me dá flores. Leva um chocolate, um agradinho, me leva uma lembrancinha de Bento Gonçalves. É ação prática. Então eu digo que amo e demonstro com uma ação prática. E o último nível do amor, que é o nível mais supremo, segundo Cristo, para o doutor da lei. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder e entendimento. Aí a gente chega para a esposa e diz assim: meu bem, eu te amo. Está aqui a lembrancinha de Bento Gonçalves. Mas se tu precisar de mim para a doença, eu vou te cuidar. Se você tiver com uma dor, eu sou o teu conselheiro, o teu ouvinte. Colocar tudo que tem, a inteligência, o tempo e os recursos para quem nós amamos. Coloco tudo que eu tenho à disposição. E muitos interpretavam que era vender tudo e entregar para os pobres. Amar a Deus, amar o próximo, amar quem está comigo naquela relação é colocar tudo que tem à disposição. Porque assim nós estaremos demonstrando o nosso amor ao próximo e a Deus. Então, o amor acaba quando não é amor. Se acabou, não era amor. Era outra coisa. O amor nunca falha. Já escreve Paulo a famosa carta aos Coríntios, né?
que é linda, né? Eu posso ter todas as coisas do mundo, posso ter o ouro, tudo, mas se eu não tiver amor, de nada me vale. Então nós precisamos resgatar e lembrar que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o que Deus une, o homem não separa. Se Deus é amor, logicamente que nenhum interesse, nem por beleza, nem por dinheiro, não acaba. Eu quero a minha vida toda chegar em casa no inverno e receber uma sopinha quente. A esposa quer toda vez que eu viaje que eu leve uma lembrancinha. Nós precisamos. Se é bom receber, é bom também fazer isso. E Pedro questiona Jesus nas bodas de Caná: Senhor, transformaste a água em vinho? Será que o Senhor não estava incentivando a bebedice? O que Jesus ensina para o apóstolo? Respondendo: Pedro, conheceis a alegria de servir a um amigo? Não olha para o fato, vai no sentimento. Olha a alegria que o noivo ficou. Ele estava constrangido. Na festa de casamento faltou a coisa mais importante para o mundo judeu, que era a festa, era de uma semana. Faltou a bebida, que simbolizava a alegria, o vinho. Olha a alegria que ele ficou. Olha para a alegria, não olha para a bebida. Olha só, aprendemos disso. E aí nós continuamos lembrando que nós temos que cuidar do jardim. Uma relação, uma família, ela precisa de cuidados. Então o jardineiro sabe quando o jardim está sendo invadido por alguma praga, né? Vai lá, olha, tem que botar um inseticida aqui, uma coisinha ali, arrancar um inso, alguma coisa. Quem sabe cuidar das relações percebe o agente invasor, percebe se estão magoadas, infelizes, distantes, arredias, distraídas, desinteressadas, rebeldes, agressivas. Os pais presentes conhecem os filhos pelos olhos. E nós, às vezes, temos que perceber que tem dia que a gente não está bem, que a nossa companheira pode não estar bem. A minha esposa, ainda bem que ela não está aqui agora, mas ela vai ver pela gravação depois. Ela tinha crises, e já passou, né? Somos mais de 50. Crises profundas, né? Com a tal de TPM. 2, 3 dias no mês a coisa ficava complicada. Era uma descarga hormonal. E eu fui pesquisar, eu fui entender, porque naqueles dias ela falava entre os dentes. E eu custei entender que era um processo hormonal. E que naqueles dias eu tinha que ser mais suave, mais calmo, né? E aí a gente desenvolve aptidões. Porque era importante, porque senão nós poderíamos discutir, não entendendo o lado dela, e criar uma animosidade que poderia durar uma semana, 15 dias, sei lá, né? Ou provar o doce amargo sabor do sofá. São pequenas coisas, mas que nós temos que perceber, temos que entender, e às vezes nós olhamos para o outro e não percebemos, vemos e não enxergamos, ouvimos mas não escutamos. Por quê? Por causa do egoísmo. Pensamos só em nós. Percebe a chegada de um agente externo que afeta a conduta. Nenhum relacionamento está imune às crises. Não existe receita pronta. Todo relacionamento pode deteriorar, enfraquecer e até morrer se não tiver a vigilância. Cuidado, o zelo. Não vamos falar com o filho, não vamos falar com a esposa, vamos conversar. Vamos conversar com o filho, vamos conversar com o esposo, com a esposa. Mas alguns de nós, ditos homens, porque o espírito não tem sexo, mas estamos numa posição nominal, olhamos para a esposa e dizemos assim: não quero falar sobre isso. Depois a gente conversa, depois a gente resolve. Depois quando? Quando a mágoa se instalou, quando a indiferença criou-se como inso, num jardim que tinha que ser cuidado e florido? Cuidado. É preciso cuidar, adubar, podar, esperar que frutifique no tempo certo.
É preciso investimento. Vamos voltar lá para o Evangelho de novo. Parábola do semeador. Jesus nos ensinou que se nós pegar uma semente e jogar no terreno árido, ela não nasce. Se pegar a semente e jogar entre pedras e espinhos, ela pode até nascer, mas ela vai ser sufocada e vai morrer. E se pegar a boa semente e jogar num terreno fértil, ela cresce, ela nasce, cresce, se torna uma árvore que pode espalhar frutos os mais diversos. Ele nos ensinou isso, então nós já sabemos. Aí eu pergunto, existem corações áridos que não percebem com sensibilidade, que parece que não nasce nada naquele coração? Existe um marido assim ou uma esposa assim? Pode ter. Um filho complicado, não quer ir lá na doutrina, não quer lá tomar um passe, não quer ouvir, não quer fazer o evangelho no lar. Um coração árido. E às vezes tem os corações também que até ouve, percebe, mas tem aquela espinho do orgulho, né? Aquela pedra, né, do ressentimento, e que não nasce nada. E tem aqueles que a gente caminha junto, que é um campo fértil. Mas aí entra a dica do Cristo. Se nós sabemos que se jogar a semente num terreno fértil, num terreno árido, ela não nasce, o que a gente tem que fazer com o terreno então? Para plantar um pé de uva num terreno arenoso, não vai nascer o pé de uva ali. A videira não vai nascer. O que temos que fazer com aquela terra? Irrigar, molhar, preparar. E isso acontece do dia para outro? Não. Os corações áridos são assim. Então não vamos jogar a semente enquanto ele não está preparado. Ele me traz até o centro espírita, mas não entra. Me deixa na frente e não entra. Calma, calma. Vai mostrando, vai vendo. Vai fazendo o investimento. Quando tu perceber, ele entra. E aí quando entra, não sai mais. Aí fica pensando, por que eu não ia antes com ela? Preparou o terreno. Mas muitos de nós não temos paciência para construir aquilo que falta no outro. Somos imediatistas e queremos que as coisas se resolvam de forma mágica e misteriosa, né? Tem um amigo meu que diz assim, o casamento, não temos casamento espírita, não temos ritual, né? Mas quando a gente faz uma prece para os amigos que se reúnem para o matrimônio, né? A gente sempre fala, né? Que são almas que estão se reunindo, né? Para que possam viver um futuro espiritual juntas. E eu e minha esposa, um dia eu perguntei para ela, meu bem, o que tu quer fazer na tua próxima encarnação? Ela disse, eu quero voltar contigo de novo. Eu disse, que coisa boa. Mas tem um amigo meu que não pensa assim. Ele diz assim, eu prefiro o casamento católico. Porque lá o casamento católico diz que é até que a morte separe. E aí a gente chega... O carro de placa ISG 2928 está bloqueando a garagem. Quem tiver essa placa, então, acho que já saiu lá. E esse amigo disse que o casamento católico é melhor, porque aí a morte separa, né? Só que chega depois lá no mundo espiritual, tá contente lá. Tô livre, né? Aí vem aquela voz assim, bem, te encontrei. Então o melhor é resolver tudo agora, né? É a gente fazer uma união verdadeira. Sob o quê? Sob o amor de Deus. Que não haja um interesse, que o interesse seja simplesmente porque eu amo. Porque ela é linda, mas eu quero envelhecer junto. Ele é lindo, ele vai ficar barrigudo, careca, mas eu amo ele mesmo assim. Porque o tempo passa para todo mundo. Nós somos espíritos, não somos corpos. Estamos. E temos que cuidar do corpo, né? De vez em quando pode até dar uma ajeitadinha, né? Mas não viver em função disso. Porque essas sensações nos levam para um lugar que nós já sabemos. Lembrem, nós vamos abrir os olhos no mundo espiritual e vamos nos deparar com a nossa consciência. Porque aquele que trai, sofre. Tanto quanto o traído. Sofre. O Dr. Rossandro, perguntando para uma paciente,
Por que você traiu seu marido? Você não o amava mais? O outro, o que tinha o outro de melhor? O outro me ouvia, ele me entendia, eu podia conversar com ele. Meu marido não conversava comigo. Então nós temos a oportunidade, baseado em todos os fatos e os processos, a renovar os nossos propósitos, baseados naquilo que é interesse nosso, que é a paz, que é o amor e com a fé. A amorosidade, atitudes carinhosas, espontâneas, todo dia não cansam ninguém. Ninguém cansa de amar e ser amado. Pode ser a sopinha, pode ser qualquer coisa, um olhar, um abraço. Eu e minha esposa, nós temos um trato, né? Quando um não está legal e o outro percebe, a gente tem a hora do abraço, né? Eu conheço muito ela pelo olhar, assim. E aí, às vezes, ela está incomodada por alguma coisa, que todos nós temos problemas. Para tudo. Meu bem, a hora do abraço. Aí um abraça o outro. Respiração calma, a gente rígido, daqui a pouquinho. Tá tudo bem, passou. Uma atitude simples, um abraço. Resolve, acalma e a gente senta para tomar o chimarrão e aquilo dissipa. Uma atitude carinhosa, espontânea. O amor não acaba com a rotina, mas pode perder sua função por falta de exercício, como os músculos de uma perna engessada. Quem tira o gesso, já usou gesso, sabe que demora um tempo para a coisa voltar ao normal. Mas nós temos que exercitar, né? Fazer uma fisioterapia de pequenas atitudes. As coisas mudam, as coisas modificam. Para que saibamos amar, atingir a profundidade do que seja o amor, vamos recorrer ao Evangelho de Jesus. Aqui fica uma dica, né? Que vocês já conhecem. Culto do Evangelho no lar. É um meio extraordinário de uma vez por semana nós renovarmos as nossas intenções familiares. Lá em casa nós fazemos o culto do Evangelho no domingo à noite. Aquela mensagem que cai, que a gente faz ao acaso, nós já botamos na geladeira para nós e para as filhas. É aquela atitude da semana. Naquele momento nós recebemos benfeitores espirituais que vão na nossa casa, por isso que tem que ter hora e dia marcado, porque eles têm uma lista, tem compromisso, como nós temos os nossos compromissos, tudo baseado em horário. Ó, lá na casa lá do fulano, vão lá, tá hora, vão lá. Deixam o ambiente harmonizado. A mensagem vem para atender às nossas necessidades. O que não dá é para transformar num tribunal de acusação. Viu? A mensagem era para ti, não era para mim. A mensagem é para nós. Senão vira uma coisa, né? Por que isso é importante? Porque esse contato com a espiritualidade é Jesus dentro de casa. Lembra que ele falou que onde tiver um ou mais reunidos estarei junto? De que forma? Através dos prepostos, dos benfeitores, dos espíritos que cuidam das nossas encarnações. Então o que o Evangelho de Jesus nos diz? Lá no livro Deus Conosco, né? Há necessidades que se organize uma consciência espírita da filosofia simples do Evangelho, apta a orientar os sentimentos coletivos no sentido de direção dentro dos sagrados objetivos da paz e da fraternidade. Nós precisamos, então, fazer com todos os corações que estão entrelaçados conosco, com o nosso, Sinta esse processo acontecendo. E se nós tirarmos o Evangelho, se nós tirarmos as orientações de Jesus, nós estaremos perdidos. Perdidos, nós precisamos de ter o rumo, ter um norte. E Ele é o guia, é o modelo, é o que vai na frente mostrando o caminho. E nós não ensinamos caminhos que nós não percorremos ainda. E Ele já percorreu. É o Cristo, é o nosso irmão mais velho, que conhece a cada um de nós, conhece as nossas encarnações desde o princípio. Estava cuidando da formação do orbe do planeta há 5 bilhões de anos atrás. Conhece a cada um de nós, conhece a essência, conhece as nossas dificuldades e está sempre disposto, através da misericórdia, a atender os nossos corações ainda imperfeitos. E a proposta é essa: orientar
os nossos sentimentos. Os nossos, o dos nossos e de todos aqueles que estão à nossa volta. Um coração tocado pelo Evangelho modifica tudo à sua volta. E o objetivo fundamental para que a família passe esse processo de transição com essa enxurrada tecnológica, nem vamos falar do Facebook. Vamos falar só um pouquinho. Né? Casal, aniversário de casamento. Um vinho, né? Uma comidinha, né? Uma mesa bem posta, um sentado aqui, outro ali, e coisa smartphone na frente. Foto da comida, foto de não sei o quê. Divulgação instantânea. Se é uma noite amorosa, se é uma noite romântica, as mãos não devem estar no smartphone. Devem estar segurando uma outra. Deve estar acarinhando. Mas nós queremos exibir o que comemos, onde estamos, instantaneamente. Certo ou errado? Cada um julgue. Nós temos que nos atualizar com esses processos todos, mas não perder a nossa identidade específica. As pessoas não curtem porque estão ali estão curtindo porque estão com inveja ou porque, né, para comentar mal. Não vamos nos preocupar com isso, perder tempo com isso. É muito perigoso esse processo, porque acaba nos afastando de quem a gente realmente gosta e a gente tem que se preocupar. Tem umas coisas antigas, da criação antiga, da década de 60, e eu sou dessa década, né? Onde o pai era o centro das atenções, né? Depois a mãe e depois vinha nós. Quem nunca ouviu da mãe, quando teu pai chegar em casa, te prepara? Quem nunca ouviu isso? Era essa a formação familiar. Mudou. A gente já participa mais hoje. A gente, lembrem, não falem com os filhos, conversem com os filhos. O pai, a mãe, os filhos hoje estão num mesmo processo. Só que nós não podemos cair no exagero. Tinha coisas daquela época que eram importantes. Nós respeitávamos os nossos pais. Nós respeitávamos eles, né, pelo um olhar. Isso era bom. Hoje os filhos já se perderam. Por quê? Porque muitos pais foram muito permissivos e não querem repetir um modelo talvez muito patriarcal e acabam exagerando. E aí fazem concessões. Tem pais que trocam um eu te amo por um celular novo. Trocam um abraço por um tênis de marca. Por medo de não serem amados pelos filhos, fazem concessões materiais. Porque estão se preocupando com os filhos, mas não estão se ocupando com os filhos, o que é bem diferente. Se ocupar é sentar e conversar. O que está acontecendo, minha filha? O que houve contigo? Por que tu está triste? O que aconteceu? Nós chegamos em casa e queremos descansar. Nos entregamos e não percebemos. O meu filho, ele está quietinho, ele está lá no quarto, está no computador. Está dentro de casa. Será? Para onde ele está viajando? Para onde está levando essa fonte incrível de informação? Então nós precisamos rever alguns conceitos e nos atualizar. Eu não aguento mais esse guri, ele mexe em tudo, ele não para, ele fica mexendo em tudo, ele é um... Aí a Célia Diniz deu uma receita incrível, né? Que o pai dela ensinou ela. Ela perguntou um dia, pai, o gurizinho dela estava mexendo na televisão e ela não mexe, e ele ia lá e mexia. Não mexe, ele ia lá e mexia. E ela perguntou, pai, por que ele não me obedece? E nós obedecíamos o senhor e a mãe. E disse, minha filha, nunca dê uma ordem em que você não possa fazer cumprido. Levante o seu traseiro e vá lá e diga a ele que não pode mexer. E às vezes por preguiça e acomodação nós ficamos falando, não mexe, mano. Não mexe, mano. E o fulano vai lá e mexe. E o fulano vai lá e faz. Então quando tiver que dizer não,
faça com que o não se cumpra. Com autoridade. A minha filha disse assim: tu não é meu amigo, pai. A minha mãe é minha melhor amiga, tu não é meu amigo. Eu disse assim: eu não sou teu amigo mesmo, eu sou teu pai. Melhor amigo concorda com tudo, eu não concordo. Né? E ainda sou do tempo do Raul Teixeira, presidente. Raul, o que diz? Se come do meu feijão, segue a minha religião. Então, enquanto não sai de casa, não se sustenta, vai junto comigo para a casa espírita. Vai para o ciclo 1, 2, 3... 4 filhas, as 4 filhas evangelizadas na casa espírita. Se der alguma coisa errada com uma delas e não quiserem mais ser espírita, não tem problema. Mas se der uma coisa errada, eu sei para onde é que elas vão. Direto para o centro espírita da Amapaz. Minha filha foi embora para a Bahia, estava lá, não sei o que, com problemas. Filha, tu sabe o que tem que fazer. Tá bom, pai, eu vou achar a casa espírita. Tudo certo. Depois, se quiser escolher outra coisa, mas não, ele não gosta, ele não quer. Sem comentários, porque eu sou muito firme nisso, então não vou entrar no âmbito, porque a gente tem que cada um cuidar da sua parte, né? Eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Não só falar das coisas tristes, né? Nós temos que olhar o caminho que estamos percorrendo, né? Jesus nos ensinou isso de forma constante, né? Maria ensinou isso, as mães. E Maria continua junto com Jesus, cuidando de cada um de nós. Quando Maria desencarna na casinha em Éfeso, que aqueles espíritos vêm das esferas mais altas, enche aquela sala do perfume, das músicas, dos hinos, para receber a mãe dele que havia desencarnado e que perguntam a ela: qual é o seu primeiro desejo agora no mundo espiritual? E Maria responde: eu quero que me levem lá em Roma, porque muitos dos que amam e seguem o meu filho vão ser assassinados, e eu quero ir lá confortar, quero ir lá consolar. No capítulo 30 do livro Boa Nova, Humberto de Campos narra esse momento lindo do Evangelho. Maria é levada até aquelas celas úmidas, frias, tristes, jovens, velhos, adultos, homens, mulheres, ali naquele pavor, porque no outro dia ou iam ser queimados na fogueira vivos, ou iam ser assassinados pelas espadas dos gladiadores, ou iam ser assassinados pela boca dos leões. O pânico. E Maria, percebendo aquele ambiente triste, aterrorizante, entra em espírito, deixando o ambiente transformado, aquela ambiência se modifica, e ela se aproxima de uma moça que da cela fica contemplando o firmamento e pensando nos salmos, dedicando a Jesus. E Maria chega e fala, por um influxo do seu amor: filha, não te apavora. Canta, minha filha, canta, porque amanhã tu estarás nos meus braços. E a moça recebe aquela ordem dentro da sua mente, que perpassa pelo coração, e começa a não mais recitar os salmos, mas a cantá-los. E todos os que estão nas celas acompanham ela cantando. Amanhece o dia, entram todos de mãos dadas, cantando hinos de louvor a Jesus. Todos desencarnam, mas Maria recebe a cada um no seu abraço. Começava para a terra a consolação definitiva para os nossos corações. Então, quando nós estivermos com problemas na nossa família, o filho que dá trabalho, a esposa incompreendida ou o marido difícil, Nossa Senhora nos ajuda, porque ela não está numa esfera espiritual acomodada, ela está próximo do orbe, cuidando de todos aqueles que sofrem, principalmente das famílias, cuidando do suicida, cuidando dos desatinados, dos sofredores, ao lado de Jesus. Porque Jesus mesmo disse a Pedro: Pedro, eu não posso sair daqui, porque enquanto houver um gemido de dor, um grito de ai, eu estarei próximo àqueles a quem Deus me confiou, que somos nós.
espíritos comprometidos, mas principalmente acolhidos pela misericórdia divina, que nos concede essa abençoada doutrina, que modifica a nossa forma de pensar, nos torna mais sensíveis, mais aptos a enfrentar todas as dificuldades, porque nós escolhemos a nossa encarnação, escolhemos com quem queríamos retornar, e que possamos fazer isso, como Pedro dizia, o amor cobre a multidões dos pecados.